Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Daremos continuidade ao nosso estudo de uma função polinomial de segundo grau, analisando o gráfico de uma função desta família. Apenas para relembrarmos, uma função polinomial de segundo grau é uma função definida dos reais nos reais pela seguinte lei: f de x é a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, onde a, b e c são números reais quaisquer, com a condição de que a é diferente de zero. As raízes dessa função são determinadas pela condição f de x igual a zero, que leva à equação quadrática ax² mais b vezes x mais c igual a zero. A técnica de completamento de quadrado que foi desenvolvida anteriormente nos permite obter as raízes dessa função pelo seguinte método. Primeiro, calculamos o discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Em seguida, obtemos as raízes dessa função pela expressão menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Antes propriamente de analisarmos o gráfico de uma função quadrática, vamos fazer a seguinte consideração. No plano cartesiano, considere f um ponto qualquer e r uma reta também qualquer, com a condição de que a distância desse ponto f até a reta r é igual a 2p, onde p é um número real positivo. O lugar geométrico dos pontos do plano tais que a distância desse ponto p até o ponto f é igual à distância do ponto p até a reta r é uma curva denominada parábola. E o mais interessante é que esta condição leva à seguinte equação relacionando y e x num sistema cartesiano. Y é igual a 1 sobre 4p vezes x ao quadrado. Ou seja, existe uma relação entre y e x, ponto de uma parábola, por essa lei. Consideremos agora uma função quadrática da forma f de x igual a x². Para essa função, os seus coeficientes são, do termo quadrático, a igual a 1, tanto o termo linear como o termo independente são ambos nulos. E nós percebemos que quando x for igual a menos 2, essa função assume o valor 4. Quando x for igual a menos 1, a imagem tem valor 1. Quando x for igual a 0, a imagem também é 0. Quando x for igual a 1, a imagem volta a ser 1. E quando x for igual a 2, a imagem é igual a 4. Dispondo-se esses pontos no plano cartesiano, percebemos que os mesmos se situam ao longo de uma curva chamada parábola, que é representada desta maneira. Então, menos para esta função, o gráfico da mesma é, de fato, uma parábola. Vejamos agora o que acontece com essa função g dos reais nos reais, definida pela sentença g de x igual a menos x². Para essa função, seus coeficientes característicos são a igual a menos 1, b e c ambos nulos. E nós percebemos também que, quando x for igual a menos 2, a imagem agora é igual a menos 4. Quando x for igual a menos 1, a imagem tem valor menos 1. Para x igual a 0, o valor da função é 0, enquanto que para x igual a 1, o valor da imagem é menos 1. E quando x for igual a 2, o valor da função é menos 4. Como antes, dispondo-se tais pontos no plano cartesiano, nós percebemos que os mesmos se situam ao longo de uma curva chamada parábola, como mostrado nesta figura. Note que, ao contrário do exemplo anterior, apesar de termos uma parábola também como grafo dessa função, a mesma tem orientação distinta do caso anterior. Assim, a primeira observação que fazemos é sobre a orientação desta parábola. Caso o coeficiente do termo quadrático seja positivo, dizemos que a parábola tem concavidade voltada para cima, ao passo que, se esse coeficiente do termo quadrático for negativo, a concavidade da parábola será voltada para baixo. Antes de discutirmos o caso geral de uma função quadrática, vejamos mais algumas situações particulares. Vamos comparar os gráficos dessas funções f, g e h, dadas pela sentença f de x igual a x², g de x igual a x² mais 1, h de x igual a x² menos 1. Todas as três funções têm coeficiente do termo quadrático igual a 1. A única diferença se situa no termo independente c, que no primeiro caso é 0, no segundo caso é 1 e no terceiro caso é menos 1. Como antes, construímos uma tabela na qual atribuímos valores a x e calculamos os respectivos valores tanto para a função f, como para a função g, como para a função h. E também, como antes, dispomos esses pontos no plano cartesiano e verificamos que, nos três casos, nós temos parábolas com concavidades voltadas para cima, já que o coeficiente do termo quadrático é positivo. A parábola que representa a função f de x, entretanto, passa pela origem, x igual a 0, y igual a 0.
Já a parábola que representa a função g de x igual a x² mais 1 passa pelo ponto x igual a 0, y igual a 1, ou seja, ela se encontra deslocada uma unidade para cima em relação ao gráfico da função f de x. Também percebemos que a função h de x, por sua vez, está deslocada uma unidade para baixo em relação ao gráfico da função de f de x. Finalmente, vamos considerar funções polinomiais de segundo grau que têm o coeficiente b diferente de zero e o coeficiente c igual a zero. Novamente, a comparação é feita com a função f de x igual a x². E para isso definimos ainda a função g de x igual a x² mais 2x, uma função que tem coeficiente do termo quadrático igual a 1, do termo linear igual a 2 e do termo independente igual a 0, e uma função h de x igual a x² menos 2x, que tem também coeficiente do termo quadrático 1, do termo linear agora menos 2 e o termo independente c igual a 0. Como sempre, construímos tabelas para cada uma dessas funções, nas quais atribuímos valores a x e calculamos as respectivas imagens, tanto para a função f, como para a função g, como para a função h. Ao dispormos tais pontos no plano cartesiano, encontramos os gráficos dessas três funções, f, g e h. Todas as três são parábolas com concavidades voltadas para cima. O gráfico da função f passa pela origem do plano cartesiano. Já o gráfico da função g, também uma parábola com concavidade também voltada para cima, encontra-se deslocado à esquerda do gráfico da função f. Já a função h, por sua vez, também uma parábola, também com concavidade voltada para cima, encontra-se agora deslocada à direita em relação ao gráfico da função f. Dada uma função quadrática, f de x igual a x² mais 2x menos 3, nós percebemos que, nesse caso, a função tem os três coeficientes não nulos, o termo quadrático a igual a 1, o termo linear b igual a 2 e o termo independente c igual a menos 3. A primeira coisa que notamos é que, como o coeficiente do termo quadrático, nesse caso 1, é um número positivo, nós podemos dizer que o gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima. Em seguida, devemos obter as raízes dessa função, caso elas existam. E nesse caso, calculando-se o discriminante, encontramos o valor 16, um número positivo, o que implica que essa função terá duas raízes reais distintas. E as mesmas são dadas pela expressão x igual a menos 2, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1, o que nos leva às raízes x igual a menos 3, x igual a 1. Além disso, observamos que o termo independente c igual a menos 3 nos indicará onde o gráfico intersectará o eixo y. Dispomos então esses pontos no plano cartesiano. A primeira raiz desta função é x igual a menos 3, a segunda raiz é x igual a 1, e a intersecção do gráfico com o eixo y ocorre em y igual a menos 3. Esses três pontos devem determinar então uma parábola que representa o gráfico desta função. E nesse caso nós encontramos este gráfico. Logo, tal função tem por gráfico uma parábola que passa pelos pontos x igual a menos 3 e x igual a 1, raízes dessa função, e pelo ponto y igual a menos 3, intersecção do gráfico com o eixo y. Além disso, a parábola tem concavidade voltada para cima. O mesmo faremos para a função g de x igual a menos x² mais x mais 2. Reconhecemos os coeficientes que caracterizam tal função, ou seja, o termo quadrático tem coeficiente a igual a menos 1, o termo linear tem coeficiente b igual a 1 e o termo independente agora c igual a 2. Como o coeficiente do termo quadrático menos 1 é um número negativo, nós já podemos dizer de antemão que a concavidade desta parábola será voltada para baixo. Em seguida, obtemos as raízes dessa função. Calculando-se primeiro o discriminante, nesse caso, com valor igual a 9, também positivo, o que vai implicar que a função terá duas raízes reais distintas. As mesmas são dadas por essa expressão, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes menos 1, que nos leva às raízes x1 igual a 2, x2 igual a menos 1. Além disso, o termo independente c nos dirá onde ocorre a intersecção deste gráfico com o eixo y. Identificados tais elementos, nós vamos anotar tais pontos ou tais informações no plano cartesiano. A primeira raiz dessa função é x igual a menos 1, a segunda raiz x igual a 2,
e a intersecção do gráfico com o eixo y ocorre em y igual a 2. Devemos lembrar então, agora que essa parábola tem concavidade voltada para baixo, de modo que o gráfico da função é dado por esta curva. Uma parábola determinada pelos pontos x igual a menos 1, x igual a 2, raízes dessa função, e y igual a 2, a intersecção do gráfico com o eixo y. E assim nós terminamos essa primeira aula sobre gráfico de uma função quadrática. Ainda precisamos determinar as coordenadas do chamado vértice da parábola para completar o estudo do gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Faremos isso no nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá.